Provérbios 8, abra lá. Mas não precisa ler ainda, só deixa aberto aí em Provérbios 8 e pense naquilo que você mais precisa hoje, na sua principal necessidade. Dentre as coisas que você precisa, qual é aquela da qual você mais tem necessidade no momento? Porque normalmente nós vivemos assim, nós nos programamos em função das nossas necessidades. Está me faltando dinheiro, está me faltando paz no relacionamento, está me faltando uma oportunidade para crescer, para desenvolver, e por aí vai. E aquilo que nos falta nos oprime. E a gente precisa equacionar bem aquilo que nos falta. Então, eu disse que é um aviso estudo, porque o que eu vou ler está dentro do tema que a gente já vai ver no estudo. Mas abra lá Provérbios 8, a partir do 10. A partir do versículo 10. Diz assim: aceitai o meu ensino e não a prata, e conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Então veja bem, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. E é verdade. Se o presidente, o governador, o legislador tiver sabedoria, não só ele, mas toda a nação vive bem. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Uma tentação, irmãos, normalmente acontece quando o diabo mostra para nós uma coisa que a gente acha que a gente precisa. Então o diabo chega para mim, chega para o Mateus e fala: Mateus, você precisa disso aqui, ó. Nesse momento agora, o que você mais tem necessidade é isso aqui. Foi isso que ele fez com o Esaú. O Esaú chegou morrendo de fome da caçada, exaurido, e aí o diabo falou assim: ó, o que você mais precisa é de comida, senão você vai morrer. Ou você come, ou você morre. E aí na cabeça dele estava: eu preciso de comer, eu preciso de comer. A tentação é assim, ele apresenta para você e para mim algo que ele sabe que a gente quer e doura essa pílula e nos incentiva a buscarmos estas coisas que nós queremos antes de buscarmos aquilo que o Senhor quer. Eu estava orando hoje de manhã e meditando no nosso assunto, que é a sabedoria de Deus, e o Senhor falou isso comigo, falou: Samuel, você vem às vezes achando que a solução dos seus problemas é o recurso financeiro. Mas a solução não é o recurso financeiro. A solução é a sabedoria. Porque a sabedoria nos permite tomar a decisão certa na hora certa. Permite que a justiça seja feita. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós vamos viver nessa semana. Hoje é que dia mesmo? 14. Então no dia 16, nós vamos viver um dia
mais ou menos decisivo. Nosso café começou há 1 ano e meio atrás. E nós fomos desenvolvendo esse projeto, é um projeto que deu certo. Nós temos um café de qualidade muito boa nas mãos. E o tempo foi passando, e novidades, e vai e vem, vai e vem. Aí nós chegamos no dia 16, terça-feira, em que o nosso café vai ser colocado no mercado, oficialmente. Então, dia 16 é um dia decisivo. É um dia que pode dar uma direção ou outra para o nosso produto, com várias possibilidades de desdobramento. Então nós precisamos cercar essa semana de oração. Por causa do dia 16, a Tereza e eu fomos quinta-feira buscar café, que o nosso estoque está baixo. E além do dia 16, no fim de semana nós temos uma parceria com um evento para mais de 400 empresários, então a gente tem que ter café pronto para vender para os empresários, para degustação e venda. Então nós fomos buscar. E lá nessa viagem, 2 coisas diferentes aconteceram. Nós conhecemos o produtor do Brasil, da maior safra, da maior lavoura, de um café que chama Laurina. Laurina é um café que tem 50% menos cafeína no fruto. Ele não é descafeinado. Ele tem baixo teor de cafeína, o que é uma coisa mais ou menos nova no mercado. E a gente teve contato com o produtor, que são 3 grandes produtores, nós tivemos com o que tem a maior lavoura. Está super aberto para trabalhar com a gente. A viagem foi uma bênção. Ele já nos deu uma saca de café Laurina, custa R$ 1.200. 250 gramas, venda, custa R$ 43. E nessa conversa, nós já pré-agendamos uma parceria. Semana que vem nós vamos na fazenda dele. E foi uma porta que Deus abriu. E também nessa viagem nós ficamos sabendo que nos dias 8 a 10 agora de novembro, tem a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. E o tema dessa semana é sustentabilidade, que é uma palavra da moda hoje. Tudo é sustentabilidade. E aí eu fui lá ler os temas que vão ser ministrados, nenhum tem a ver com sustentabilidade e o bem-estar social, que é o que a gente faz. Então foi uma viagem que Deus normalmente faz isso, Ele descortina oportunidades. Então nós estamos nessa semana diante de perspectivas muito boas. E o dia 16 é um dia decisivo para nós. Por isso que a gente precisa de sabedoria. Na realidade, a gente precisa de sabedoria todo dia. Porque todo dia a gente tem decisões, umas simples, umas complexas. Todo dia a gente tem tentação. Todo dia é complicado, né? O apóstolo Paulo disse bem que a gente tem que estar preparado para o dia mau. E o dia mau é todo dia. Então, quando você está equipado, você está preparado para o dia mau. Mas alguns dias são dias marcantes, porque eles mudam a direção para um lado, para o outro. Então, nós precisamos que essa semana a igreja nos ajude em oração, para que a gente não dê nenhum passo sem a sabedoria. Para que a gente não faça absolutamente nada sem que o Senhor diga assim: eu estou aqui. Vocês vão caminhar comigo. O passo sou eu que estou direcionando. A gente sentiu isso na viagem, Tereza e eu. Mas a gente precisa de sentir todo dia. Precisamos de sentir no dia 16. A gente deve ir a São Paulo, ou na segunda, ou na quarta, para ver essa possibilidade do congresso. Nosso desejo é ter um stand lá no congresso, divulgando nesse ambiente de sustentabilidade Belo Horizonte. Mas a organização está em São Paulo. São Paulo que organiza o congresso lá de Belo Horizonte. Então, irmãos, nós vamos dividir esse fato com vocês. Precisamos que vocês nos ajudem em oração. E falando: Senhor, dá a direção. E mostra pra gente, né? Às vezes ele dá a direção, mas a gente não enxerga, né? Quem tem ouvidos é para ouvir a direção.
Então nós vamos fazer isso. E vamos continuar orando pela eleição. A eleição está chegando e a gente precisa que o Senhor nos dê a direção para aquilo que Ele quer fazer no nosso país, né? A situação está aí, essa disputa, mas o nosso Deus tem paz, nosso Deus tem graça, nosso Deus tem direção e Ele tem o melhor caminho. Amém, amados? Vamos orar 2 a 2? Vamos orar por sabedoria. Aproveite e ore por sabedoria na sua casa, ore por sabedoria na sua família. Deixe o Senhor soprar sabedoria no nome de Jesus. Ele vai fazer isso, Ele vai ministrar. Se você precisar de sabedoria, pode compartilhar. Mas vamos orar pelo dia 16, pelo Café Laurina, pelo Congresso, para que Deus nos dê graça. 2 a 2, vamos colocar diante do Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e a minha vida e pedir que o Senhor dê a cada um de nós sabedoria em todas as nossas decisões. Sabedoria para escolhermos o que fazer no dia a dia, nas decisões mais simples e corriqueiras, como sabedoria nas decisões mais importantes da vida, que mexem com toda a história e estrutura do nosso ser. Meu Pai, eu realmente peço a Ti, conceda-nos sabedoria, conceda-nos a graça, o alimento do dia a dia espiritual, para fortalecer as nossas vidas. Especialmente dê sabedoria a essa nação, na escolha do presidente, ó Pai, daqui a poucas semanas. Tenha misericórdia de nós. Olha para o Brasil, Senhor, e que cada pessoa busque realmente sabedoria para votar. Ó Deus, dá-nos sabedoria aqui na igreja, agora no dia 16, com o começo da venda no mercado aberto, ó Pai, do café solar. Dirige os nossos passos. Sabemos que ali vai acontecer um novo momento, porque depois já temos outros contatos para começarmos a vender. Abençoe essa experiência, que seja boa na vida dos meninos que estarão lá,
e boa na vida da padaria, ó Pai. Que o Senhor nos use para levarmos graça e bênção, que seja algo diferente, não apenas um produto novo no mercado, mas um produto que dá vida, que transforma pessoas. Abençoe mesmo esse dia, abençoe essa parceria nova que surgiu com este produto, ó Deus. Abençoe a possibilidade de participarmos do congresso, que o Senhor vá à frente de todos os nossos passos, e a vontade do Senhor seja feita, e não a nós. Dirige mesmo o nosso coração, sopra Espírito sobre nós, aquilo que o Senhor quer que façamos, e que tomemos decisões que honrem e glorifiquem o nome do Senhor. Fala conosco agora, ó Pai, fala conosco pela Tua palavra, estimula o nosso coração, transforma as nossas vidas, e que saímos daqui melhores do que entramos, e cresçamos para a glória e honra do Teu nome. Eis aqui as nossas vidas, queremos aprender do Senhor, para vivermos neste mundo testemunhando da Tua presença transformadora. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Vamos então lá para o nosso tema. Tem queijo lá na porta quando vocês passarem. Esse queijo é o queijo que a gente traz de Sacramento. É R$30 a peça. É um queijo muito bom. Vale a pena você depois passar lá e levar. Compra lá com o João. O João vai estar à porta. Nós estamos na apostila na página 8. Vamos tratar da sabedoria de Deus. Nós temos a apostila no papel e tem ela disponibilizada digitalmente, né? Então, se você não tem e quer, depois você pega com alguém que está do seu lado ou me pede, que a gente passa pelo WhatsApp aí para você. Nós estamos na página 8, vamos falar hoje sobre a sabedoria e sobre a fidelidade de Deus. Então vamos lá. Dizer que Deus tem sabedoria significa dizer que Ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar essas metas. Esta definição vai além da ideia de que Deus conhece todas as coisas e especifica que as decisões divinas quanto ao que fará são sempre sábias, ou seja, sempre trazem os melhores resultados do ponto de vista absoluto de Deus e trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. Bem, irmãos, existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria, que tem a ver com a ação. Sabedoria e conhecimento são como duas faces de uma mesma moeda. Não tem como uma andar sem a outra. Presença do conhecimento, que foi o último conceito que a gente viu, está diretamente relacionada ao uso desse conhecimento. E o uso é o que a gente chama de sabedoria. Ter o conhecimento, possuir o conteúdo, sem saber como usar, é tão inútil quanto não ter o conhecimento. E a sabedoria é a característica de Deus, que Ele dividiu conosco na imagem e semelhança, que nos permite não só sabermos as coisas, assimilarmos, como também decidimos como usar. Quando a gente estuda o conhecimento, a gente sabe que Deus possui o conhecimento, Ele já sabe, Ele não tem necessidade de aprender. Nós não, nós temos necessidade, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. Não há limite para adquirir conhecimento. O conhecimento é você que vai atrás, você que planta o desejo, você que investe. Falar nisso, nós compramos os livros, eles chegaram, Fé e Ceticismo, já estão aí,
É R$ 50 cada livro, saiu 47 um pouquinho, mas para vender fica fácil, é um livro fantástico. É um livro que fala sobre a filosofia do ceticismo no mundo e como que a igreja se contrapõe a isso. Nós estamos estudando na terça pela manhã e nós compramos mais livros. Depois, quem quiser pede aí para o Vitão. O Vitão está no acampamento, então hoje, agora de manhã pelo menos, acho que não tem ninguém que possa entregar. Eu nem sei onde é que estão. Bem, eu adquiro, eu vou atrás. Deus já tem. E a sabedoria diz que Deus não só tem todo o conhecimento, mas Ele sempre vai usá-lo bem. Então a sabedoria tem a ver com os meios e os fins. Deus sempre usa os melhores meios para que o conhecimento se torne útil, e todas as vezes que Ele usa os melhores meios, Ele obtém os melhores resultados. Então a sabedoria genuína, essa que nós acabamos de pedir nessa semana, tem a ver com os melhores meios, métodos que Deus já usa e os melhores resultados que advirão dos meios para utilizar o conhecimento. Nós acabamos de ler, aqueles que chegaram agora a Provérbios 8, que isso é melhor do que a prata, do que o tesouro, do que o bem material, porque te dá todo o tempo o melhor resultado. E quando você tem o melhor resultado, você vai ter sempre paz. Porque você sabe, puxa vida, foi o melhor caminho, não tinha outro. Podia ter até um caminho mais fácil. Porque normalmente a gente acha que o caminho mais fácil é o mais saboroso, o mais gostoso, o mais agradável. Mas a sabedoria deixa claro que não é. E o Senhor sempre vai escolher o melhor caminho, mesmo que às vezes ele não seja o mais agradável. Então vamos ver alguns textos que tratam dessa questão da sabedoria. Eu vou falar a referência e vou pedir que você abra, e aí a leitura fica mais rápida. A sabedoria, aí no segundo parágrafo, é o conhecimento colocado em prática por um Deus que é actus puro, é uma palavra, uma expressão latina, que diz que Deus sempre está agindo. Isto quer dizer que Deus não descansa. Sabe aquele salmo que diz que não dorme nem cochila o guarda de Israel? A sabedoria implica em ação o tempo todo, o tempo todo. Então quando você está na sua casa e vai escolher entre sentar na frente de uma televisão e passar ali 2, 3 horas, ou fazer uma escolha em que você vai ter relacionamento conjugal, ou relacionamento com os filhos, ou um tempo de meditação, isso é ato puro. A sabedoria é que faz com que eu e você escolhamos a melhor forma de agir. Por isso que sabedoria e ação são praticamente sinônimos em termos de método. Toda hora nós somos desafiados. Nós somos desafiados. O que a gente vai fazer? Qual a melhor escolha? Qual o melhor tempo? Qual o melhor momento? E a sabedoria mostra isso para a gente. As Escrituras afirmam a sabedoria de Deus em várias passagens. Agora eu preciso da sua ajuda. Vamos lá. Romanos 16, 27. Pode ler, quem achou. Edson, lê, por favor, a partir do 25, que é um conjunto aí. 25 ao 27.
Amém. Ao único Deus sábio. Ele diz sábio, porque os dois versículos anteriores, Paulo está dizendo assim: ele guardou o mistério. Então, o mistério antes oculto, agora revelado. Por que ele é sábio? Porque no tempo certo, ele tornou o mistério conhecido. Paulo está vivendo o evangelho em ebulição. Ele acompanhou o nascimento do evangelho. Ele julgou o evangelho errado. Ele desprezou o evangelho. Aí Jesus foi lá e quebrou aquilo que ele tinha decidido. Então ele está dizendo, esse Deus é sábio, porque no tempo certo, sem atrasar um minuto, sem adiantar um minuto, ele trouxe ao conhecimento, diz o texto, de todas as nações. A sabedoria é essa ação que permite enxergarmos. Nós vamos, dia 16, lançar o café. Tem 1 ano e meio que nós estamos mexendo com café. Pode ser o dia que o Senhor deu uma guinada. A gente lembra assim, no dia 16 foi o dia que o Senhor fez uma coisa. É a sabedoria em ação. No caso aqui de Paulo, é porque ele trouxe o evangelho na hora certa. Não podia ser antes e nem seria depois. É assim que Deus age nas nossas vidas. E a gente tem que discernir estas coisas. Jó, capítulo 9, versículo 4. Eu vou ler a partir do 2. Na verdade, sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem contendeu com ele e teve paz? Então, não adianta contender com a sabedoria, irmãos. Quando eu e você aceitamos a sabedoria de Deus nas nossas vidas e aprendemos a enxergá-la, a consequência é paz. Eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Ele está fazendo o melhor no melhor momento. É o meio adequado. E quando eu paro de contender, eu entro em paz. Senhor, obrigado. Estou em paz. O Clóvis emprestou a caminhonete para buscar o café. E ontem eu fui lavar a caminhonete. E eu lavo lá perto de casa. O dono chama Fábio. Então eu vou com o carro. Depois ele me leva até em casa e volta. Eu falei, e aí, Fábio, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ruim. Tudo ruim. Choveu demais. E quando chove demais, a arrecadação do Lava Rápido cai, né? E além disso, um funcionário meu deu problema no dente, ele não está podendo trabalhar, e aí eu tenho que contratar um temporário, e rapaz, sabe, tá tudo ruim. Aí eu falei com ele sobre Deus, sobre entregar, sobre descansar. Ele falou, mas difícil é entregar. Difícil é você entregar tudo e não querer interferir. Irmãos, a falta de paz que as pessoas sentem em qualquer circunstância da vida, o Fábio, dono do Lava Rápido, eu, você, pelos problemas da igreja, da saúde, da família, da falta de dinheiro, tem a ver com não conseguirmos entender Deus agindo com sabedoria na hora certa. Tem a ver com não enxergarmos a ação de Deus. Essa ação chama sabedoria. E Deus escolhendo o melhor caminho, ainda que o caminho não seja o que a gente quer. Mas quando eu sei que é Deus agindo, eu tenho paz. Vamos ler mais um, Jó 12, 13. O 12, 12 também, pode ler quem achou.
Isso. Quer dizer, com a vida longa e com o idoso, é de se esperar que tenha sabedoria. Mas quando comparados com Deus, é Ele que tem sabedoria, Ele que tem entendimento. Então, as Escrituras afirmam a sabedoria, se revela também na criação. Alguém lê lá, Salmo 19, 1 a 6. Pode ler, por favor, Salmo 19, 1 a 6. A criação acontecendo, irmãos, revela a sabedoria de Deus em ação. A gente vinha para cá, Tereza e eu, aí eu saí da rotatória da Presidente Kennedy e entrei subindo a Presidente Kennedy, o sinal estava fechado, eu coloquei o carro em ponto morto e o carro continuou andando. É a inércia, né? É o que está escrito aí. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Dirigir, quando você está dirigindo, é uma aula de lei da física. De inércia, na freada, na aceleração. Estas coisas que a gente faz tão naturalmente, elas revelam o conhecimento de Deus na sua sabedoria em proporcionar a melhor vida. Então, quando eu e você usufruímos do conforto que a lei da física bem trabalhada nos fornece, nós estamos usufruindo da sabedoria de Deus de criar coisas que se entrelaçam. E eu e você extraímos disso a melhor vida, a melhor forma de viver cada dia. Eu fico imaginando como deve ser isso do céu. Eu gosto de imaginar, fazendo exercício, como é que eles extraem o melhor que a lei da física tem. Porque eles não têm a limitação do pecado, da ganância, de usar para ele. Não, é para mim, eu quero para mim, para o meu conforto, para o meu... Não, eles usam para a glória de Deus, o que Deus criou, e para o bem uns dos outros. Então o céu é essa vida que aproveita todo o potencial do que Deus fez. Então a criação revela a sabedoria de Deus. Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Olha que coisa linda. Jeremias 10, 12. Pode abrir lá e ler, por favor. Jeremias 10, 12. E outro abre em Jeremias 51, 15. Isso mesmo. Jeremias 51, 15. Irmãos, a gente tem motivo para agradecer todo instante. Se a gente conseguir enxergar essa sabedoria agindo. Então, nós temos a sabedoria na criação, agora na providência. Salmo 33, 10 e 11. E outra pessoa já abre Romanos 8, 28. Salmo 33, 10 e 11.
Isso. O Senhor frustra os desígnios das nações. Irmãos, nós vamos passar pela eleição, dia 28. Teoricamente a gente pensa, não, é muito patente, a gente só tem que escolher um candidato, mas não é tão patente assim. A gente estava lá no acampamento, daqui a pouco a gente vai para lá de novo, e a quantidade de jovem que tem um candidato que eu acho assim um absurdo. Então não é tão patente escolher, a pessoa realmente é livre para fazer a escolha que ela quer. Ah não, está definido quem é que vai ganhar a eleição. Olha irmãos, está definido na cabeça da gente, mas a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o resultado do dia de amanhã. A gente sabe o seguinte: o Senhor é soberano e isso tem que trazer paz. Não interessa para nós, do ponto de vista da sabedoria, quem vai ganhar. Interessa que nós temos que viver o verdadeiro evangelho e proclamar a sabedoria de Deus. Nós temos que preferir o caminho que nos leva a sermos mais crentes, mais cristãos. É muito engraçado isso, né? Qual é o caminho que vai nos tornar mais dependentes de Deus? O que nos oprime mais ou o que nos facilita a vida cristã? Então é óbvio que a gente vota com a nossa consciência. É óbvio que a gente vai escolher o melhor caminho. Mas não interessa, se vier o pior na nossa visão, esse é o que Deus permitiu que acontecesse. Não que Deus escolha a pessoa, eu falei isso quando eu dei aqui a aula sobre eleição. Nós entendemos equivocadamente que Deus vai lá e escolhe o governante sendo mau, que não quer fazer a vontade dele. Deus não faz isso. Mas para aquele que anda nos caminhos do Senhor, que crê na sabedoria de Deus, agindo, não interessa quem ganhar. Bem, nós temos que fazer a nossa parte na nossa escolha, na nossa divulgação, na nossa conversa, no nosso comentário sem ser briguento. Mas quando a gente sabe que Deus está agindo, a gente está em paz. Nós estamos tranquilos. E a gente pode ser cristão e testemunhar do mesmo jeito. O Robin contou uma experiência que ele estava levando 4 adolescentes no carro, né? E de repente surgiu o assunto da eleição e tinha uma aluna da USP que está indo, ela veio uma vez na igreja e foi no acampamento como visitante e, né, começou a conversa direcionando para a esquerda. E aí o povo seguiu a conversa para a esquerda e o Robin pedindo sabedoria. Falei, e agora, o que eu faço? Né? Porque eu estou levando uma visitante para o acampamento, já entro, vou mudar o tema, nem chegou no acampamento e já entra com discussão de direita e esquerda. E aí ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele sabedoria e ele falou assim, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, o que mais vale é a gente viver o verdadeiro evangelho. Então o evangelho da verdade não é o que a esquerda oferece, que era o tema da discussão, e não é nem o que a direita oferece. O evangelho da verdade é o que Jesus oferece. E é uma forma sábia de terminar a discussão para alguém que está chegando como visitante no acampamento, que não vai ouvir falar de direita e esquerda, vai ouvir falar de Jesus. E queridos, o que nós precisamos é voltar a nossa mente para o Senhor Jesus. A solução do nosso país não é Bolsonaro. A solução do nosso país é Jesus Cristo. Bem, na nossa cabeça se for com Bolsonaro é melhor. Mas não interessa, o evangelho não depende de quem governa. O evangelho não depende de quem é o chefe. O evangelho não depende da gente ter dinheiro ou não, da gente estar tranquilo ou não. O evangelho depende da nossa dependência, da nossa busca. E irmãos, quanto mais buscarmos ao Senhor, tanto melhor, mais pacífica será a nossa vida. É loucura a gente não buscar o Senhor. Eu preciso escrever Gênesis 3. Gênesis 3 é isso. Em vez de comer da árvore da vida, o que a gente come?
Da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore do pecado. É quando você dá preferência ao mundo e às coisas do mundo. Teresa estava falando isso ontem, a gente estava conversando, ela falando, olha, se eu vivo para trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que você vai perder? A vida. Porque o trabalho não é a presença de Deus. Se eu, eu agora sou Bolsonaro e defendo Bolsonaro, e só defendi, é conhecimento do bem e do mal. Não é Jesus, não é a vida. Nós buscamos a vida. Quem come da vida, pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não vai fazer diferença. Porque não tem jeito de ficar fora desse mundo. Tem jeito de sair do mundo? Não tem. Mas quando você come da árvore da vida, quando você começa o dia buscando o Senhor, quando você e eu fazemos como Daniel, meditamos de manhã, meditamos no meio da tarde, meditamos de noite, nós estamos vivendo o dia na presença do Senhor. A gente vai ter paz. Nós vamos escolher com sabedoria. A gente vai saber o melhor caminho. A gente vai discernir que Deus está agindo. Nós lemos qual? 10 e 11. Romanos 8, 28. É exatamente isso. Lê na sua tradução, Tereza, aí. Romanos 8, 28, que é a NVI. A tradução anterior diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não está ruim, não está errada. Mas essa tradução da NVI é mais cirúrgica. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele age, é a sabedoria. Ele está presente. Ele está presente agora de manhã. Aí nós vamos almoçar e Ele está presente. Ele está presente no culto da noite, se você vai vir ou não vai. Hoje à noite quem vai ministrar é o preletor do acampamento. Os meninos estão gostando demais do rapaz, missionário muito abençoado. Ele estará presente na segunda-feira. No dia 16, que é o nosso dia de lançamento do Café no Mercado, ele vai estar conosco ali. E às vezes, irmãos, nós perdemos essa noção da presença, de que Deus age em todas as coisas. Quando você tem consciência de quem você é, Tamara é uma serva do Senhor, né? Aí Tamara vai dar aula, né, Tamara? Amanhã não, porque amanhã é dia do professor. Você vai dar aula amanhã? Não é feriado para você? É mesmo? E Tereza, eu acho que o Mateus vai ter aula então. Porque a Tereza não vai ter aula não. Hã? Não tem folga não? Então. Então. A gente estava discutindo, não, eu acho que o Mateus não tem aula, mas a escola não falou nada. Então deve ter aula. Aí o que acontece? Tamara vai dar aula na escola. É um privilégio para a escola ter a Tamara lá. Porque é uma serva do Senhor, que ouve o Senhor, que tem sabedoria, que não está só ensinando a ler, escrever, matemática. Quando um servo, uma serva do Senhor está na escola, está no banco, está no hospital, está na clínica, está fazendo uma venda, ali tem alguém que leva a verdade, tem alguém que leva a moral, tem alguém que leva a graça, tem alguém que pode dar uma palavra. Então, quando nós, irmãos, vivemos o Evangelho, nós levamos a bênção de Deus. É o Salmo, capítulo 1, versículo 3. Fala sobre o homem bem-aventurado. Fala assim, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz é bem-sucedido. A gente pensa em bem-sucedido, em ganhar dinheiro, ficar... Não, bem-sucedido é o seguinte, você encontra com a pessoa e abençoa a pessoa, é bem-sucedido. É assim que Jesus era. Onde Jesus estava, ele levava a graça, ele levava a presença.
Porque Deus age em todas as coisas. Ele tinha consciência. Você, o que o senhor quer fazer de mim? O que o senhor quer de mim agora? Eu estou aqui no poço de Jacó. Estou cansado, não quero ir lá na cidade. Mandou os discípulos, ficou lá. Você vai ficar aí sozinho, Jesus? Ah, vou ficar aqui sozinho. Aí chegou uma mulher sozinha para buscar água. Ele podia ficar quieto, ficar calado, ou ele podia conversar com a mulher. A sabedoria leva a pessoa a aproveitar o melhor momento e fazer a melhor atitude para gerar o melhor resultado. O que uma conversa vai redundar? O que Jesus ganhou com a conversa? Bem, não interessa o que ele ganhou, interessa a semente que ele plantou. E ele plantou a semente. E a mulher foi missionária e redundou um fruto gigantesco numa hora que ele ficou, às vezes, para descansar. Não, vocês vão lá, estou cansado, vou ficar aqui. Aí daquele fruto surgiram tantos outros frutos que a gente lê sobre ele na Bíblia. Então chama-se providência isso. Deus agindo em todas as coisas. Sabedoria na criação, na providência, no plano da redenção. Romanos 11:33, 1 Coríntios 2:7, Efésios 3:10. Alguém lê lá Romanos 11:33. Outro abre em 1 Coríntios 2:7 e Efésios 3:10. Pode ler quem achou Romanos 11. Isso. 1 Coríntios 2:7. Mistério é esse que o Edson leu e Paulo gosta dessa palavra mistério. Mistério não significa na língua grega algo que ninguém sabe. Mistério significa aquilo que se tornou do conhecimento. Não era, mas se tornou conhecido. E Paulo sempre vê no mistério do Evangelho a sabedoria. O que é isso? Na hora certa. Nem um momento antes, nem um momento depois. Efésios 3:10. Deixa eu conferir. Então lê o 9. Continua. Irmãos, então esse mistério que se tornou conhecido no tempo certo, agora é o tempo certo de se tornar conhecido. Nós é que levamos ao conhecimento. E olha que interessante, Paulo usa aí dos principados e potestades. Inclui aí todo aquele que usa poder. O diabo, os demônios, as autoridades. Eles precisam saber que na realidade a sabedoria é de Deus. E eles precisam entender que vale a pena lá na escola ter uma serva do Senhor. Muda a forma como a gente enxerga. Eu vou lá, tentar pedir um stand no Congresso, na Semana Internacional do Café. Bem, é vantagem para eles ter o solar lá. Ah, não quero. Tá bom. Aí a gente sacode o pé da poeira. Porque na realidade ali nós levamos um valor novo que eles não têm, não enxergam. Ou eles vão ouvir a sabedoria de Deus, falou, opa, é vantagem ter essa turma aqui. Ou eles não vão querer. Quando eles não querem, a gente tem que ter a noção de que eles não rejeitaram a nós, mas a vontade de Deus. Quando eu e você andamos na vontade de Deus,
a gente sabe que a aceitação do que a gente fala ou que a gente é a aceitação daquilo que Deus quer fazer. E isso, irmãos, tem que dar tranquilidade quando a porta se fechar. Porque não é toda porta que abre para a gente. Mas quando a gente vive conhecendo a sabedoria, a gente vive tranquilo. E Provérbios 8, nós já lemos uma parte. Vamos ler a segunda parte do Provérbios, que personifica a sabedoria. Provérbios 8, a gente já leu do 10 até o 21. Agora vamos ler do 22 ao 31. A personificação da sabedoria agora na eternidade. Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E ainda antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, quando eu estava com ele, era seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Que poesia linda sobre a sabedoria. É isso que eu e você precisamos ter em mente. Nós precisamos da sabedoria para tomar as nossas decisões. Irmãos, todas as decisões do comércio, das negociações, das cirurgias, vocês que são médicos. Quem é um arquiteto das cirurgias de vocês? Usa sabedoria, fala: Senhor, o Senhor é que me faz traçar o melhor caminho, da melhor plástica. Porque quando o Senhor está conosco, Ele dá o melhor plano de aula. E Ele dá tranquilidade para a gente, no banco. O banco é opressivo, né, Rose? A Rose passou uma semana difícil lá. Mas a sabedoria do Senhor é a arquiteta das nossas decisões. Aquele que caminha na sabedoria, ele caminha tranquilo, a menos que ele não tenha sabedoria. E tem gente sem sabedoria? Tem. Às vezes a gente age sem sabedoria? Age. Então, diante dessa sabedoria, e a última frase desse parágrafo, resta-nos buscá-las na presença do nosso Deus. Então vamos ver, vamos começar de trás para frente. Salmo 111, 10. Vamos abrir todos e nós vamos lendo. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, queremos sabedoria? Busque em Deus. Salmo 19, 7. É o valor que a gente tem que dar a ela. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha, irmãos, se nós tivermos o hábito de buscarmos a palavra todo dia, não vai faltar sabedoria. Não vai. Palavra do Senhor. E Tiago 1,5. Esse a gente sabe de cor, né?
Se alguém tem necessidade de sabedoria, o que faz? Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, algum de vós necessita? Então é uma linguagem retórica, né? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bem, se a sabedoria que você quer, pede e fala assim, Deus vai me dar. E Ele vai te dar o melhor caminho, e você pode confiar nele. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a sabedoria? No questions? Fidelidade de Deus, ainda aí na página 8, veracidade ou fidelidade. Alguém lê, por favor, enquanto eu apago o quadro, pode começar a leitura aí da apostila. Continua. Quando se diz seu sentido mais abrangente. Quando vocês abrem aí nestes 3 textos, vamos entender essa definição. Veracidade de Deus. Por que eu preferi veracidade em vez de fidelidade? Porque a fidelidade é a consequência da verdade. Quando a gente fala de fidelidade, que é o nome mais comum para nós estamos falando de um padrão de conformidade. Isso quer dizer que quando Deus é, e Ele resolveu, além de ser criar, Ele estabeleceu um modelo. Esse modelo é a verdade. Para tudo existe um jeito certo. Os demais não são o jeito certo. Deus é o jeito certo nele mesmo. Dele deriva toda a forma correta de ser e de agir em todas as coisas que a gente faz. No casamento, na criação dos filhos, nas escolhas individuais do dia a dia, na forma como a gente se veste ou não veste. Existe um padrão e eu preciso me conformar a esse padrão. A veracidade é que Deus é o padrão da existência, é o padrão da ação. E quando eu estudo a veracidade, eu estudo o conhecimento, eu estudo a sabedoria, eu estudo a justiça, porque todas estas coisas que derivam dele são para mim e para você o padrão para a gente agir. Agora veja bem, o Senhor que criou um padrão no meio de uma diversidade. Hoje é ruim usar essa palavra diversidade, porque ela acabou sendo desvirtuada, né? Quando a gente fala diversidade, as pessoas já pensam logo no gênero. Mas diversidade é a base da criação.
O Senhor resolveu criar multiformes coisas. Você sai de casa e vem para cá, você passa por uma infinidade de tipos de plantas diferentes. Cruza com um monte de inseto diferente. O Senhor resolveu criar diversidade. E resolveu criar a gente é tudo diferente. Né? Não é verdade que não tem nenhum ser humano igual? Tudo é diferente. Pior do que a impressão digital e a íris, a cabeça é diferente. Né? Ali a gente tem mãe, filho e esposa, nora. Cabeça diferente. Então aonde que está o padrão se a gente é tudo diferente? O padrão de verdade de Deus está no princípio moral e não nas coisas externas. Existe um padrão moral de verdade. A verdade tem a ver com a moralidade. Só tem uma verdade. Então, quando eu falei, a forma como a gente se veste revela a verdade, mas a gente se veste cada qual de um jeito. Né? Hoje é comum aqui na nossa igreja os homens virem de bermuda, os que querem. Agora, você pode ir de bermuda em toda a igreja? Dependendo da igreja, se você entrar e ninguém te tirar, você atrapalha o culto de um monte de gente. A pessoa não consegue cultuar porque ela fica, nossa, está de bermuda, Né? Você vai lá só para atrapalhar o culto dos outros. Você vai naquela igreja de bermuda, você vai como instrumento do diabo. Né? Atrapalha o culto de todo mundo. Então, quando eu coloco a roupa, não é o tipo de roupa que carrega a verdade. É o que está no meu coração ao usar a roupa. Quando uma igreja diz assim, não, se você vier de bermuda, você não consegue, você não pode adorar a Deus, ele tem um padrão mais limitado de verdade. E ele se escraviza naquele padrão. Mas é a escolha dele. Não sou eu que vou lá e dizer, não, você está errado, você tem que sair disso, que isso aí é limítrofe para você. Ele resolveu adotar uma verdade cujo princípio moral é menor do que, nesse caso, do que a questão do que vem tranquilo e adora, não sabe que não é a bermuda que impede de adorar, porque o Senhor na realidade nem está preocupado com a roupa que a pessoa usa. Quando eu faço casamentos de pessoas que não são crentes e 90% não são crentes, eu falo assim, agora nós vamos orar pelo noivo. A maioria não é crente, talvez a maioria seja católico, tem alguns que não oram de jeito nenhum, mas nós vamos orar. Aí eu falo assim com todos eles, aí no seu coração você vai pedir a Deus que abençoe os noivos. Ainda eu falo, não precisa nem fechar os olhos. Porque Deus, quando a gente ora, não está preocupado se a gente está com o olho fechado. Porque na realidade, quando a gente ora, irmãos, Deus nem escuta as nossas palavras. Sabia que Deus não escuta as nossas palavras? Por quê? Porque Ele já viu o coração. O coração vem antes da palavra. Quem precisa de ouvir palavra, sou eu. Eu preciso de ouvir a minha palavra. O Alexandre precisa de ouvir a minha palavra. Mas o Senhor, Ele vê o coração. E quanto mais verdadeiro for o meu coração, tanto mais eu estou andando na veracidade. Existe, irmãos, isso é sabedoria, um fruto da veracidade. Eu estou usando veracidade, mas é sinônimo de verdade. Qual é o fruto que Jesus diz que é advindo, é consequente à verdade? Conhecereis a verdade,
e a verdade traz liberdade. O Bolsonaro está usando esse versículo, mas ele não sabe o tamanho do potencial desse versículo. Quando ele foi dar entrevista na Rede Globo, não sei se foi essa semana passada, ele começou com esse versículo, João 8:32. Queridos, esse versículo é o padrão de vida. É a mesma coisa de dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa. Porque a verdade faz exatamente isso. A verdade me leva a viver o melhor princípio moral. E o princípio moral traz plena liberdade em todas as áreas da vida. Você não fica preso. Você não fica preso pensando o que os outros vão pensar de você. Quando você está preocupado com o que os outros vão pensar de você, você já errou num princípio moral, qualquer que seja ele. Porque aquele que não erra no princípio moral, não está preocupado com o que os outros vão pensar dele. Porque ele já está certo na verdade. Então o meu desafio, quando eu estudo a veracidade, é entender o quanto que a verdade é o padrão correto. E eu tenho então que andar com Deus, porque de Deus advém a verdade. E isso você tem que descobrir sozinho. Agora, quando você desvia de Deus, você saiu da verdade. Aí você tem um problema de princípio moral. Que pode acontecer numa simples escolha do que você vai fazer com o seu tempo livre. Ou a forma como você vai responder numa reunião na escola, ou lá no encontro dos médicos, ou dos amigos. Aquilo que você faz ali reflete ou não a verdade. E Deus é a verdade. Se você quiser, quiser Samuel, Aliés, Ricardo, andar com a mente 100% tranquila, falar igual Paulo, a minha consciência não me acusa, você tem que andar na verdade. E o jeito certo é andar com Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então vamos ver alguns versículos. Primeiro, os versículos que mostram que Deus é verdadeiro e o resto é falso. Jeremias 10, 10 e 11, João 17, 3 e 1 João 5, 20. Jeremias 10, 10 e 11. Não interessa se as pessoas creem em Deus ou não. Ele é o Deus verdadeiro. E, irmãos, isso é um privilégio para a gente. João 17, 3. O único Deus verdadeiro. Agora vamos abrir todos em 1 João 5,20. Isso aí é uma tríplice reafirmação de Jesus como Deus verdadeiro. 1 João 5,20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando eu estou em Jesus, eu estou na verdade, eu estou no Deus único e eu estou na vida eterna. Isso quer dizer que você vai viver para sempre. Crer em Jesus é crer e ter a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, extrapola a dimensão
das coisas. Então, nós vamos escolher um presidente, são 4 anos. Isso aí é nada perto da vida eterna. É nada. Eu assisti com a Tereza um filme, eu tinha assistido com a Sara e assisti com a Tereza. Quem não viu esse filme é bem legal, chama Viking. É um filme russo, que conta a história da formação da cultura russa. A Rússia tem investido muito no cinema, na qualidade dos filmes. Eles têm produzido filmes de qualidade muito boa, de qualidade visual, de roteiro. E esse filme mostra como as tribos russas formadas, igualzinho lá na nação de Israel, o pai que morreu e divide para os filhos. Então eram 3 filhos, cada um tinha uma cidade, e eles brigavam entre si, e cada um tinha o seu Deus, e eles reputavam as vitórias ao Deus deles. E esse filme é fantástico, porque lá no final, ele passa o filme inteiro dando umas pinceladas de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. O resto é só matança, um filme bem cru. Matança e conquista e morte, dentro da cultura deles. Mas cada vez que fala de Jesus no filme, e eles estão no meio de guerras e batalhas, a pessoa que é cristã fala assim: não há morte, não há morte. Que era o que eles pregavam. Com Jesus não tem morte. Se você morrer, não é morte, porque o que tem é vida eterna. E o filme eu não vou contar o final, porque o final é fantástico. Não conto. É fantástico. Mas essa certeza, irmãos, conhecer Jesus é conhecer a vida eterna. Não tem morte para nós. Nós estamos na vida eterna. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Esses conceitos se perderam num mundo tão materialista, tão eletronizado, tão global, tão internetico. O verdadeiro valor é a vida eterna, o que é sobrenatural, o que eu não vejo. Então nós nos preparamos, nós defendemos, temos os nossos candidatos, conversamos, debatemos, mas a vida eterna é muito maior do que isso. E nós vamos para lá, nós vamos para a vida eterna. O Senhor é o nosso Deus, nada tira isso da gente. A ressurreição que eu preguei no domingo passado é a nossa verdade. Nós vamos ver de novo os nossos queridos. Então, queridos, nós precisamos retomar esses assuntos. Precisamos retomar a ressurreição. Paulo impactou o mundo da época pregando a ressurreição. Só eu quero falar da ressurreição. Quero falar da ressurreição. Imagina você estar discutindo na escola, na praça, com político, e você fala assim: ó, tá bom, agora eu quero falar da ressurreição. Como assim falar da ressurreição? Eles vão achar que a gente é doido. E é doido mesmo. Porque nesse mundo, ficar falando de ressurreição, de vida eterna, é loucura. E nós nos sentimos intimidados. Mas, irmãos, estas coisas são verdade. E é isso que traz liberdade, você fica tranquilo. Presta o microfone, pega ali para nós, Tiago, presta para a Tereza ali, faz favor. Então vai sem microfone mesmo.
verdade, isso mesmo. Verdade. Falta liberdade, né? É. É verdade. É verdade. Amém. Obrigado. Amém, amados. Nós vamos parar por aqui. A gente continua domingo que vem, né? Termina a verdade e aí a gente entra nos atributos morais do Senhor. Quanto mais nós estudarmos, irmãos, mais segurança a gente tem que ter. Viver melhor, não desanimar, não ficar, ai, será? Isso aí é falta de buscar o Senhor.
Porque quem anda com o Senhor anda na verdade, decide com sabedoria e tem paz. Fala, o Senhor está comigo. Mesmo que caiam 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Você está no caminho da verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo bom, obrigado por essa manhã gostosa. Eu sou muito grato a Ti, porque estudando o Senhor renovou o meu coração, renovou meu ânimo, minha alegria, e a verdadeira alegria estão no Senhor. Se alguém aqui ainda está entristecido, atribulado, coração apertado, mostra para esse irmão, essa irmã, que o Senhor é a fonte da paz, o Senhor é a fonte da segurança, o Senhor é a fonte da verdade, o Senhor é a fonte da sabedoria que dá a decisão correta em todas as horas. E quem anda contigo, anda na sabedoria. Bendito seja o teu nome. Abençoa o almoço de todos os irmãos, abençoa o retorno do acampamento dos meninos. À noite eles testemunharão, à noite nós nos reuniremos para te adorar e experimentar a tua presença. Ah, Senhor, eu estou sedento de hoje à noite. Eu quero estar com a igreja para buscar a presença do Senhor e quero viver essa semana para a honra e glória do teu nome. Toda glória e honra sejam dadas a ti. Que a graça do Senhor acompanhe os meus irmãos, que a paz do Senhor envolva a vida de cada um deles, que eles tenham sabedoria para viver este domingo e esta semana, e que eles andem na verdade, para a glória do Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.